E deu ruim aí para o senhor Carlos Bolsonaro e bateu o desespero também no senhor Jair. Oh, tá ruim para a família, eu vou falar. Semana péssima para eles na semana passada e essa semana foi pior ainda. Vamos lembrar, sexta-feira passada, sábado passado, quando sabadou, a gente estava aí vendo o projeto de anistia do bolsonarismo ser completamente enterrado por conta aí daquele terrorista que atacou o Supremo Tribunal Federal. E a gente ficou sabendo que teve uma reunião entre o Lula, o Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin Martins, o Gilmar Mendes e o chefe da Polícia Federal. Depois ficamos sabendo que o Procurador-Geral da República também esteve na reunião e que ele pediu uma nova reunião com o Lula, o Alexandre de Moraes e o chefe da Polícia Federal, que não sabemos nem se ocorreu ou não. O que veio a seguir foi o quê? Prisão de bolsonaristas, aí 4 militares e um policial federal. O policial federal já delatou, só que logo depois veio aí o indiciamento de Jair Bolsonaro com outros 36 criminosos que tentaram dar golpe de Estado. E sai notícia na imprensa de que um desses indiciados já procurou a polícia para fazer uma delação. Já já vou falar sobre isso. A coisa foi piorando a tal ponto que chegamos agora no sabadão e a Polícia Federal anuncia aí que já pegou o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque o caso da BIM Paralela deve terminar aí antes do fim do ano. Olha, novamente, eu não vou trabalhar com prazo de Polícia Federal, não vou levar isso em consideração, porque inúmeras vezes já deram prazo e depois demorou mais. Inúmeras vezes. Então não vou falar que eu acredito que até o fim do ano será, mas eles dão o prazo aí até o final do ano, dizem que a investigação já está em reta final, e é uma investigação que pegou ali, ela começou pegando o número 2 e o número 3 da BIM do Ramagem, que ainda tinham sido mantidos no governo Lula, sabe-se lá por que o governo Lula mantém tanto bolsominion traidor. Olha, uma coisa é quando você mantém alguém, porque o Lula não tem maioria, e aí ele tem que fazer lá as negociações com o Centrão, e aí tem gente que não tem como o Lula tirar, porque é amigo de alguém do Centrão, e aí esse alguém é bolsonarista, isso é uma coisa. Outra coisa é encargos-chave, em que o Lula tem liberdade total de escolher quem ele quiser, ele colocar um monte de bolsominion traidor. Isso é uma coisa que eu não entendo. E aí, na BIM, número 2 e número 3 sofreram busca e apreensão no ano passado. Logo depois, isso foi para o Ramagem. O Ramagem sofreu busca e apreensão. E aí, logo depois, Carlos Bolsonaro sofreu operação de busca e apreensão. Aliás, uma operação bem mal feita. Sabia-se que o Carlos Bolsonaro estava com o Jair e o Flávio e o Eduardo em Angra dos Reis, e mesmo assim a Polícia Federal apareceu 6 da manhã no condomínio Vivendas da Barra. O Carlos, o Jair e o Flávio foram avisados, e o Eduardo, avisados que a polícia estava lá para o Carlos, e aí eles já imaginaram, a polícia vai chegar aqui a qualquer momento, e aí eles saíram de barquinho, saíram correndo de barco e jet ski, devem ter feito uma limpa lá na casa, e aí a Polícia Federal só chegou 8 da manhã em Angra dos Reis. Mas enfim, a Polícia Federal nessa investigação colheu inúmeras provas sobre quem comandava e quem teve a ideia de fazer um esquema de a BIM paralela, é como chama a imprensa, mas na verdade eles pegaram a BIM e só tinha uma BIM, era a BIM do Bolsonaro, não tinha a paralela não, a deles era a paralela. Aí a paralela era a principal, não tinha outra. Aí o que acontece? O bolsonarismo começou a utilizar a BIM para espionar rivais, para espionar até aliados, até o Arthur Lira foi espionado, até ministros do Bolsonaro foram espionados, ministros do Supremo Tribunal Federal, aí vários opositores do governo. Enfim, isso era numa época que muita gente não lembra, mas o então ministro do Bolsonaro da Justiça, que hoje é ministro do STF, André Mendonça, ele fazia a lista de detratores, ele fazia a lista lista dos antifascistas, com mais de 900 nomes para persegui-los. Então, eles estavam ali perseguindo a oposição de todas as maneiras. Isso tudo, o Bebiano, que aí eu vi nos comentários do vídeo dessa semana sobre o Bebiano no Plantão Brasil, que a esmagadora maioria da comunidade plantonista acredita que o Bebiano foi infartado, ou seja, alguém infartou ele. Ele tinha físico de atleta, ele era atleta, ele não bebia, não fumava, não era de grupo de risco, e aí teve um infarto fulminante. Esse infarto, aí 10 dias depois, ele dá uma entrevista na Jovem Pan, em que ele falava sobre o esquema do Carlos Bolsonaro, em que ele fazia ameaças ao Bolsonaro, e 2 semanas depois dele ter dado uma entrevista ao Roda Viva, em que ele falava que o caso lá, o caso Adélio, aquilo era culpa do Carlos Bolsonaro. Ele também falou
que o Carlos Bolsonaro tinha um esquema ali, queria fazer um esquema na ABIN para espionar todo mundo. Aí você vê. Depois infartou ou foi infartado. Segundo plantonistas aí, foi infartado. Foi ou não foi? Comenta aí. Aí, eu não sei, não faço ideia. Não fizeram nenhum tipo de teste aí no corpo dele. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época, já se apressou para dizer que, olha, foi infarto e não foi nada, tchau, tchau, tchau. Polícia Civil que é a mesma que, na mesma época, não investigava o caso Marielle. Então, não dá para acreditar, né? É um órgão sem nenhuma credibilidade, infelizmente. Aí, o que acontece? O Carlos Bolsonaro foi alvo da operação e foi alvo por quê? Porque já tinham encontrado ali mensagens que ligavam assessores do Carlos, gente que dizia nas mensagens estar amando do Carlos Bolsonaro, pedindo aí detalhes de espionagens para o Ramagem e para gente ligada ao Ramagem. Então ficou ruim para o Carlos e agora a Polícia Federal anuncia, já pegamos todo mundo que tinha para pegar aí nessa investigação, estamos elaborando o relatório final, faltam alguns detalhes e essa investigação aí deve acabar com os seus respectivos indiciamentos em dezembro. Então deu ruim aí pro Carlos Bolsonaro. Lembremos que ele não tem foro privilegiado, então não tem motivo para não enjaular o bandido. Ele era o chefão aí do esquema da ABIN. Aí, olha só como a coisa vai piorando. O Bolsonaro foi indiciado essa semana junto com mais 36 bandidos. O Tribunal de Contas da União tem um procurador, que é o Bruno Furtado. Eu espero, realmente eu espero muito, mas muito mesmo, que o Lula demita o Paulo Gustavo Gonet em setembro de 2025. Lembremos, o mandato dele vai até setembro. O Lula pode reconduzi-lo ou não. Mas eu espero muito que o Lula não escute mais o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes e demita o Gonet e coloque um cara que, olha, eu vou falar, mesmo nos tempos de trevas, nos tempos em que o Sérgio Moro mandava em tudo, no meio do governo Bolsonaro, aí com Bolsonaro e Sérgio Moro, que era o super ministro da Justiça dele, esse cara ia pra cima de todo mundo, que é o procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Furtado. Esse vai pra cima mesmo. O Bruno Furtado não esperou nem 24 horas, assim que chegou na mesa da Procuradoria, que teve o indiciamento do Bolsonaro, e lembre-se, na quinta-feira foi indiciamento. Aí até chegar na mesa da Procuradoria, já chega sexta-feira, fim da tarde. Ele foi lá, ele já devia estar com o pedido pronto. Ele já pediu, já mandou, ele pede, né? Quem manda é o juiz. O bloqueio de 56 milhões de reais das contas do Bolsonaro e de todos os indiciados. Por quê? Porque teve golpe de Estado e deu um prejuízo enorme aos cofres públicos. Os mais de 1.000 golpistas lá, terroristas, que estão sendo condenados indo para Papuda, esses já tiveram muita grana bloqueada. Só que agora a maioria do dinheiro vai dos indiciados aí, por tentativa de golpe. Então 56 milhões bloqueados das contas desse pessoal todo. Lembremos, o Bolsonaro recebeu 17 milhões de PIX no ano passado. Então, vai perder. Ele também pediu suspensão de todos os salários que sejam pagos com dinheiro público. No caso, 26 oficiais militares. O salário do Bolsonaro também é pago com dinheiro público, então tem ali uma brecha para também suspender o pagamento do salário do Bolsonaro, que é pago com dinheiro do PL, que é dinheiro público, fundo partidário. Pois bem, a coisa vai piorando. Por quê? Porque agora, sabe-se aí por informações de diferentes veículos, que tem muita gente querendo delatar. A gente já ficou sabendo que vazaram algumas coisas, mas não vazou aí o conteúdo realmente do depoimento do policial federal que foi preso aí nessa semana. O policial foi preso e no depoimento, ele foi o primeiro a prestar depoimento ainda na terça-feira e ele falou tudo. Ele abriu o bico, ele falou de tudo o que ele sabia aí sobre o plano para matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin e talvez aí o Flávio Dino ou o Haddad. Tinha gente, todo mundo falava que era o Flávio Dino, mas aí alguém falou, gente, o maior líder aí de esquerda em 2022, fora o Lula, era o Haddad. Inclusive ele que foi para a eleição de 2018 contra o Bolsonaro. O Flávio Dino passou a ser o maior inimigo aí do bolsonarismo quando ele assumiu o Ministério da Justiça, e ele é muito bom de comunicação, aí ele passou a humilhar o bolsonarismo, passou a investigá-los na Polícia Federal e depois no Supremo Tribunal Federal, ele passou aí a combater o Bolsolão e os roubos dos bolsonaristas. Ele se tornou inimigo mortal do bolsonarismo. Mas naquela época talvez fosse o Haddad, não sabemos. Enfim, o policial falou já tudo. Aí o Leandro Demore saiu com a informação de que um coronel, ele não sabe quem, não sabe nem se está entre os indiciados,
resolveu aí falar para a Polícia Federal e começou a falar muito para a Polícia Federal. O passarinho começou a cantar muito, muito mesmo. Então já tem um aí. Além disso, saiu informação na imprensa de que desses 37 indiciados, pois bem, um é o Bolsonaro. Entre os outros 36 aí, um já ofereceu para a polícia para fazer uma delação premiada. Ele quer delatar, ele quer falar tudo que sabe, ele diz que sabe de muita coisa e que tem muita prova de tudo e que a delação dele vai ajudar muito em casos futuros, nas investigações que ainda estão em andamento e até a abrir novas investigações. Lembremos, como a investigação já acabou, para alguém fazer delação premiada, só se conseguir com o Gonê, né, com o Procurador-Geral da República, apresentar alguma coisa muito forte no âmbito dessa investigação, que fale, nossa, dá para ir prender por mais tempo os que já estão indiciados. Por quê? Porque a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro por crimes que chegam aí a 28 anos de prisão. Todos aí estão com crimes que chegam a 28 anos de prisão. Todos. Dependendo do jurista, alguns dizem que chega a 30. Tá. Se alguém chega, fala aí, ó, tem prova disso, disso e disso contra o Bolsonaro. Tá, aí o Ministério Público olha e fala, pô, mas são os mesmos crimes pelos quais a gente já tem prova contra ele. Não vale a sua delação. É igual, pô, você vai condenar uma pessoa por assassinato. Você tem lá o vídeo da pessoa dando 5 tiros. Chega um delator e fala, não, tem aqui uma informação bombástica. Na verdade foram 6. Tem um ali que não apareceu no vídeo, ó, tem a prova aqui, ó. Então não me prenda, viu? Eu ajudei no assassinato, mas não me prenda, eu quero ser inocente. Não adianta, pô. Já tinha as provas para prender o cara, um tira mais, um a menos, tanto faz. Vai ser preso ele, vai você também que ajudou no crime. E não vai ganhar prêmio nenhum por essa delação inútil. Então, essa é a situação dos atuais delatores. Eles precisam de algo que, ou um crime novo que force uma nova investigação, ou seja, comece uma nova investigação sobre esse crime, que aí vai dar um tempo de jaula maior para esses criminosos, ou adicionar aos crimes a investigação atual, crimes que não estão lá, com provas aí contundentes. Então, esse é o trabalho dos delatores, né, dos advogados dos delatores. O que se diz aí é que tem aí pelo menos 3 aí querendo delação. Um coronel, um dos indiciados, talvez seja o mesmo, seja esse coronel aí citado pelo Leandro Demore, não sabemos, e esse policial federal. Também sabemos, ó, agora ficamos sabendo, uma notícia que mostra aí o estado do Exército do Brasil. Militar indiciado com Bolsonaro desmaiou quando a Polícia Federal bateu na sua porta. Esse é o nível dos nossos militares. Eles defendem tortura, defendem aí assassinar opositores deles, metralhar, fuzilar petralhada, na hora que no Estado Democrático de Direito eles são presos, sabendo que não vai ser torturado, sabendo que não vai ser morto, sabendo que seus familiares não vão ser torturados, mortos, etc, etc, que não vai viver nem 0,01% do horror que era na ditadura que eles defendem, o cara desmaia. Esse é o tamanho do covardão. Tomara que esses caras aí, eles vão ter os salários suspensos agora e vão ter um dinheiro grande aí das contas deles bloqueadas. Tomara que eles acabem ferrados, mas assim, para servir de exemplo para outros aí que queiram dar golpe no futuro, pensem, caramba, não, porque ó, tem 37 aí que tentaram dar golpe, 26 militares, eles acabaram presos e pobres, mas bem pobres e largados assim por todo mundo, para que no futuro pense, pô, melhor não tentar dar golpe, tem que servir de exemplo. A punição nesse julgamento aí tem que ser exemplar, porque senão vai dar ruim. Então agora, vamos esperar o caso aí da BIM paralela, porque temos aí a iminência de que o Carlos Bolsonaro seja indiciado, o Ramagem indiciado novamente, e outros aí da BIM, inclusive alguns que estavam na BIM do Lula. O Lula, e aí tem que falar quem são os ministros do GSI do Lula, não afastaram esse pessoal. Aí eu fico pasmo como se mantém traidor no governo. É uma coisa que você fica, caraca, como pode, com o tanto de traidor que tem no governo Lula, gente que gostaria de matar o Lula no governo, é assim de ficar, eu não falo assustado, porque o Lula não é tonto de deixar uma coisa acontecer com ele, mas é de ficar assim, pasmo. Aí o que acontece? Voltando aí ao caso aí da ABIN e ao caso dos relatores, tem aí, em quem está no caso da BIM paralela, eles têm aí 1 mês, se quiserem aí delatar alguma coisa. Se não, serão todos indiciados, já tem as provas contra eles e vão acabar presos. Também falam o seguinte, julgamento do Bolsonaro deve ser, e desses outros, deve ser no primeiro semestre de 2025. Primeiro semestre eles não querem nem deixar para o segundo, querem já no primeiro semestre.
Veremos aí se conseguem acelerar, porque ó, até o momento, tudo que falavam que ia acelerar nessa investigação atrasou. Atrasou, já quase 2 anos aí do crime, e não temos nenhum, assim, dos peixes grandes condenado. Só ralé condenada. Dos presos aí, finalmente prenderam um general, prenderam alguns oficiais do exército e tal, mas os chefões seguem livres, leves e soltos, essa é a verdade, tá? Peço a sua inscrição no canal para a gente continuar aqui cobrando a prisão dessa corja maldita e continuar aí contra eles. E se você já é inscrito ou inscrita, não se esqueça, aqui embaixo tem o link do curso gratuito que eu vou dar de como combater esses malditos aí nas redes sociais. Falou!